Olá pessoal, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Que bom ter você aqui para meditar comigo. Vamos falar hoje sobre 5 atitudes que mostram que realmente uma pessoa tem a salvação. Todas as pessoas que dizem ter a salvação precisam ter essas 5 atitudes que eu vou listar aqui agora. Fica até o final. Tudo que eu vou falar aqui nada tem a ver com religião. Nada tem a ver com denominação. Tem a ver se você produz ou não esses frutos. Porque isso é o que garante a salvação. O que garante a salvação não é estar dentro de uma igreja. A igreja ajuda. A igreja sabe te dar um empurrão, te coloca no caminho, como se fosse uma escola. A escola não ajuda a criança a caminhar, a crescer, a desenvolver. A igreja ajuda, mas ela não salva. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não produz esses 5 frutos que eu vou falar para você aqui agora. Então não é sobre religião, não é sobre denominação, e sim sobre o que a Bíblia pede e que uma pessoa precisa ter para alcançar a salvação. Será que você apresenta essas 5 características de um verdadeiro salvo? Fica até o final. Tenho certeza que Deus vai falar com você através da mensagem de hoje. Antes eu quero te convidar a orar para que Deus possa nos instruir, para que Deus possa te fazer entender e aplicar na sua vida o que vai ser falado nessa mensagem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa mensagem. Fala ao nosso coração, não permita que nada roube a nossa atenção. Fala, pois nós queremos te ouvir, no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Antes de te entregar esses 5 frutos, eu peço que você curta o vídeo, é importante para que a mensagem alcance mais vidas. E se você quer receber as próximas mensagens e orações e não é inscrito, eu te convido a se inscrever, é gratuito. Só você tocar nessa palavra inscrever-se aqui ao lado do meu nome, vai aparecer um sininho, toca nele e seleciona a palavra todas. Sejam bem-vindos. Eu vou colocar na tela o primeiro assunto, o primeiro fruto. E eu queria que você fosse meditando. Você tem esse fruto? Se você não tem, você precisa buscar. Se você já tem, cuide para você não perder. Então, a primeira característica de uma pessoa que realmente é salva é o arrependimento genuíno. Uma pessoa salva demonstra verdadeiro arrependimento, reconhecendo seus pecados e buscando constantemente a graça e o perdão de Deus. Não significa que, uma pessoa que é salva não pode pecar. Ela não vai pecar. Nós temos o exemplo de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Devido à sua fraqueza humana, ele se entregou àquela mulher. Não podia. Ele cometeu esse pecado. Só que o arrependimento dele foi verdadeiro, foi sincero, foi genuíno. Por isso Deus o perdoou e restabeleceu tudo que ele havia perdido. Deixa eu te dar um exemplo aqui de como se aplica o arrependimento genuíno na vida de uma pessoa verdadeiramente salva. Suponha que você magoou alguém. Você fez algo contra seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seu amigo. Você falou palavras, duras, pesadas, feias. Você falou, você teve um momento difícil, você não vigiou, você foi lá e falou. Se realmente, verdadeiramente, a pessoa tem a salvação, o que ela vai fazer? Se aproximar dessa pessoa e pedir perdão. Explicar por que está pedindo perdão. O salvo verdadeiro, ele não chega para a pessoa e fala assim, me perdoa, tá? Não. Ele reconhece onde errou, coloca o erro dele ali na mesa e pede perdão. Se reconcilia, E em seguida pede, Deus, não permita que eu cometa mais esse pecado. Esse é o proceder do salvo. Não existe a possibilidade de uma pessoa que se considera salva
magoar alguém e não pedir perdão. A chance é zero, porque só o verdadeiro salvo traz dentro de si a característica de Jesus. Uma pessoa nascida de Jesus. Isso já faz cair por terra muita coisa. Tem muita gente com dificuldade de pedir perdão, de reconhecer que errou. Somente os verdadeiros salvos fazem isso. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos ensina o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa é a primeira característica. O primeiro fruto, arrependimento genuíno. Agora, a segunda coisa, a segunda característica de um salvo verdadeiro. Eu pergunto aqui, você tem essa primeira característica? Você pede perdão? Você é uma pessoa que reconhece seus erros e explica por que está pedindo perdão? Não é só chegar assim, você me perdoa? Não, ela reconhece e mostra para a pessoa onde ela errou. Segunda característica, obediência à palavra de Deus. Se você diz assim, eu sou uma pessoa que tem a salvação e não obedece à palavra de Deus, a chance é zero, porque a salvação se manifesta por meio da obediência à palavra, aos ensinamentos. Deixa eu te dar um exemplo aqui, como se aplica a obediência à palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia, ela proíbe uma pessoa aceitar suborno ou subornar alguém. A Bíblia proíbe a desonestidade. Sabe, mesmo que você esteja passando por uma situação onde você diz assim, ou eu aceito, ou eu passo fome. Ou eu aceito, ou eu sou demitida do meu trabalho. A obediência à palavra, por mais dificuldade que a pessoa esteja passando, ela precisa renunciar ao suborno. Ela precisa renunciar à desonestidade. Em João 14, versículo 15, está escrito: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos, lá nos mandamentos, tem: não roubarás, não dirás falso testemunho. Nos mandamentos está falando que a gente não pode. Então ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu vou colocar os mandamentos de Deus aí na tela do seu telefone. O verdadeiro salvo, que ama a Deus, guarda esses mandamentos. Ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Deus ordena exclusividade na adoração. Não farás para ti imagem de escultura. Deus proíbe a adoração de ídolos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ensina a usar o nome de Deus com respeito. Lembra do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Então o verdadeiro salvo, ele guarda os mandamentos. Ele é uma pessoa honesta no trabalho, em casa, é honesto com a esposa, é honesto com o marido, com os pais, com o patrão. O verdadeiro salvo não enrola ninguém. O verdadeiro salvo não tira dinheiro de ninguém. O verdadeiro salvo não tira nada de outra pessoa. O verdadeiro salvo não engana ninguém. Esse é o verdadeiro salvo. Não adianta, pessoal. Tem que produzir esses frutos. Falando em produzir frutos, a terceira característica é essa: produzir frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22, nos ensina sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixa eu dar um exemplo para você do que é um salvo que produz os frutos do Espírito Santo. É alguém que está sempre calmo e pacífico. Sabe, você já viu aquela pessoa que está todo mundo no trânsito buzinando para ela e fecha ela e fala bobagem para ela, ela se mantém em paz. O verdadeiro salvo,
ele passa por cima da sua natureza. Ele não confronta ninguém no trânsito. O verdadeiro salvo não tira satisfação com ninguém. Eu costumo dizer que o verdadeiro salvo leva desaforo para casa. Você sabia disso? Passa por cima daquela vontade de brigar, de tirar satisfação, de fazer justiça com as próprias mãos. O verdadeiro salvo tem os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse o verdadeiro salvo tem que apresentar. Quarta característica de uma pessoa verdadeiramente salva: amor ao próximo. Esse é um dos maiores sinais da salvação. É o amor pelo próximo. Não é amor sentimento. Às vezes você vê pessoas falando assim: Jesus te ama e eu também te amo. Será que ama mesmo? Não é amor sentimento. Amor sentimento você tem por familiar, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelos netos, pelos irmãos. Isso é amor sentimento. O que é amor ao próximo? É você se colocar no lugar do próximo. Você ama o próximo quando você pensa no próximo algo sobre fazer o bem para ele, como se você fizesse para si mesmo. Amor ao próximo é quando você vê alguém caluniando, injustiçando uma pessoa que não está ali para se defender e você não entra naquilo ali. Muito pelo contrário, você se revolta contra isso. Isso é amar o próximo. Amor ao próximo é você se colocar no lugar daquela pessoa. O que você gostaria que fizesse se você estivesse naquela situação ali? Isso é amor ao próximo. Muitos dizem amar o próximo da boca para fora. Sabe? É uma marca do cristão. Jesus te ama e eu também. O amor ao próximo é fazer, não é falar. É o estender as mãos, é honrar pessoas. O amor ao próximo é alguém te ligar ou então chegar ao seu conhecimento que alguém está passando por uma necessidade terrível e a pessoa tem condições de ajudar. Ela vai lá e ajuda. E sabe qual é o mais forte dessa pessoa salva? É que ela não precisa que ninguém veja o que ela está fazendo. Jesus reprova o que muitos cristãos estão fazendo hoje. O que muitos evangélicos estão fazendo hoje. Dá a cesta básica com a mão e com a outra mão está tirando foto para publicar na rede social. Isso é proibido na Bíblia. Ele fala que quando dessemos a esmola, quando ajudássemos alguém, não deveríamos tocar trombeta para que ninguém ficasse sabendo. É no oculto que a gente deve fazer isso pelas pessoas. Isso é amor ao próximo. E a quinta e última característica: perseverança na fé. A pessoa salva não desiste diante das provações e dificuldades. Muitos param no meio do caminho. Ficam pelo meio do deserto. Não conseguem perseverar. Não conseguem ir até o fim. Está sempre caindo. Você conhece gente assim? Fica um tempo ali firme. Fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano e meio, até 2 anos. Mas daqui a pouco, diante das lutas, essa pessoa vai desanimando, até que abandona tudo. O verdadeiro salvo não abandona a fé em momento algum. Ele pode passar pelo vale da sombra da morte. Ele pode ver 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas ele fala: eu não serei atingido. Ele pode falar o que Davi disse, o que Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas logo depois segue fazendo a vontade de Deus, clamando e buscando. O verdadeiro salvo não desiste quando o deserto chega. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais de Deus. Um exemplo de como se aplica a perseverança nos dias de hoje é alguém que enfrenta uma doença grave. Sabe, serve a Deus a vida toda e chega a notícia de uma doença grave. Sabe o que o verdadeiro salvo faz? Continua crendo em Deus. Continua acreditando que Deus pode tudo. Ele entende, se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se o Senhor quiser levar,
ele leva o verdadeiro salvo, não perde a fé por causa de uma doença, não perde a fé por causa de uma demissão, não perde a fé por causa das dívidas, não perde a fé por causa de nada. Permanece firme. Não está escrito? Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. No livro de Mateus 24:13, nos fala o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses são exemplos que ilustram como a salvação de Cristo transforma a nossa vida, a vida de uma pessoa. Então, diante dessas 5 características, você é uma pessoa verdadeiramente salva? Se você é, escreva aqui nos comentários: eu alcancei a salvação. Se você não é, seja humilde, escreva aqui: eu estou buscando a salvação. Não é fácil, mas quem busca encontra. Está escrito: quem pede recebe, quem busca acha, quem bate na porta, a porta vai se abrir. Porta de quem? A porta de Jesus, a porta da salvação. Busca. Se você já tem a salvação, cuidado, muito cuidado, para que você não tenha momentos terríveis como o de Davi, se entregando a pecados, se entregando a situações difíceis. Você não precisa pagar preço por situações que você pode renunciar. Cuidado com a sua alma, cuidado com a sua comunhão com Deus. Assim procedem os verdadeiramente salvos. Se essa mensagem te ajudou, ajude outras pessoas, compartilhe com elas. Eu te espero aqui logo mais para a oração da noite. Vou deixar na sua tela aí a oração de hoje de manhã, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Espero que essa mensagem tenha te ajudado e vamos buscar a salvação e perseverar na salvação. Um abraço, até a próxima mensagem. Fiquem todos com Deus.